Olá pessoal, nesse vídeo será apresentado um tutorial de como proceder para a distribuição de terraplanagem. Inicialmente, clique em Atividades, Projeto de terraplanagem. No painel de edição em Parâmetros, confira os fatores de homogeneização conforme o termo de referência. Insira os valores que estão citados nos ofícios. Eu botei o valor de homogeneização de 1,3 para a primeira categoria, mas esses valores devem ser conferidos no termo de referência. Na sequência, vamos calcular o volume de terraplenagem, usando o comando volume de terraplenagem no menu. Uma vez calculado, vamos gerar o relatório RVR, o de resumo de volumes. E vamos observar nele os valores sem o fator de homogeneização e o volume homogeneizado utilizando esse fator. Verifique também se existe mais volume de corte ou volume de aterro. Para dessa forma, nós sabermos se precisamos incluir uma jazida ou um bota-fora. Ou seja, caso o volume de aterro seja superior ao de corte, precisamos de uma jazida, pois precisamos de material para suprir a necessidade de aterro. Caso seja o contrário, temos um volume maior de corte, precisamos de um bota-fora para servir de destino desse material excedente. Lembre-se também que essa diferença ainda pode ser amenizada caso o projeto não esteja realmente finalizado, pois o ideal é que a diferença de volumes seja igual a zero. Isso pode ser modificado conforme o projeto geométrico. Visto se é necessário implantar uma jazida ou um bota-fora, ou se não é necessário, nós vamos agora gerar o relatório de Brickner, o RBR. Porém, antes, vamos em Atividades, Projeto, Geométrico, Altimetria. No painel de edição, vamos na aba Perfis e vamos selecionar esse eixo 3. Selecionando ele, damos a tecla Delete a fim de excluí-lo, pois senão teremos um erro ao gerar o relatório de Brickner. Deletado esse eixo 3, agora então o RBR pode ser gerado. Voltamos então em Atividades, Projeto de Terraplenagem, RBR. O relatório de Brickner indica em qual local se tem os maiores aterros ou os maiores cortes, que fazem com que exista essa diferença de volume que vai se confirmar aqui no final. O ideal é que no gráfico essa linha chegasse no final no zero. Isso significa que, conforme o andamento do projeto, o volume final seja anulado entre a diferença de cortes e aterro. Como nós conferimos no outro relatório, nós temos uma diferença, nesse meu caso aqui, de uma diferença de que falta volume de solo, ou seja, precisamos de volume para aterro. Precisamos, nesse caso, de uma jazida. Nós podemos, então, aqui, através desse gráfico, confirmar aqui, analisar onde se tem esses maiores volumes de aterro ou corte, com que fazem com que a minha linha não chegue ao zero. Vocês podem notar aqui que ela tem uma grande decrescência desde o início, mas basicamente próximo ao quilômetro 5. Nesse caso aqui, tem uma falta de equilíbrio. Esse gráfico também prevê como será o volume transportado. Quanto mais senoidal e próximo da linha do zero, melhor tende a ser a distância média transportada. O ideal é então que seja bem senoidal, próximo do zero, tendo algumas horas um corte excedente, um aterro excedente, para que isso significa que nossa distância média de transporte vai ser um valor bom para o nosso projeto.
Eu vou utilizar uma calculadora para calcular a diferença. Voltando aqui em projeto de terraplanagem, eu vou voltar então no RVR e vou calcular essa diferença. Eu tenho um excedente de corte, esse aqui é o meu volume de aterro, desculpa, menos o que eu tenho de corte. Esse é o que eu preciso ainda de solo para aterrar, é a minha diferença de aterro com corte. Porém, esse é o meu valor, né, de geométrico, né, o volume geométrico que eu preciso. Nós precisamos multiplicar pelo aquele fator de homogeneização para saber o volume real, no caso da minha jazida, que eu preciso. Caso seja um bota fora, eu não preciso calcular, porque o volume que eu estou tirando excedente, ele vai ser apenas despejado no bota fora. Eu não preciso desse fator de homogeneização que eu preciso para a jazida. Lembrem de verificar qual o fator de acordo com o termo de referência. Com isso, eu já analisei o relatório de Brickner e agora eu preciso voltar no meu projeto geométrico. Eu vou vir aqui no CAD e ativar o layer da minha superfície, o layer do meu terreno. Porque eu preciso de uma região onde vai ser implantada a minha jazida, ou em outro caso, o bota-fora. A jazida, para a jazida, a gente precisa procurar um local com alta declividade. Já para o bota-fora, uma grande área plana e uma cota elevada. Nesse caso, então, eu preciso de uma jazida, então eu preciso de uma grande declividade, ou seja, declividade onde tem as linhas de... nessas minhas linhas de cota, de curvas de nível, bem próximas uma da outra. Lembrem que eu olhei no meu relatório de Brickner mais ou menos o local, é próximo dos 5 quilômetros. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho próximos do meu quilômetro 5, então essa é uma região que eu posso implantar uma jazida. Bom, escolhido o lugar, eu vou traçar um retângulo cuja área resulte no volume necessário de acordo com a altura máxima de exploração determinada no termo de referência. No termo de referência vai estar especificado que a minha jazida pode ter uma área de exploração de 5 metros de profundidade. Então, eu vou dividir aquele meu volume necessário e vou traçar uma área próxima. Tentem que seja uma área superior, que essa área multiplicada pela profundidade correspondente totalize o volume necessário. Então eu vou só indicar aqui, eu vou trocar o layer, eu vou botar o layer 0 aqui e vou desenhar o meu retângulo. Vou supor aqui, não vou calcular para não perder muito tempo. Bom, esse é o meu retângulo. Eu vou fazer agora, vou traçar diâmetros no meu retângulo para achar o centro de gravidade da minha jazida. Porque isso vai ser fundamental para a gente calcular o que nós chamamos de distância morta, que é a distância do centro de gravidade, que agora está traçado aqui, né? Esse é o centro de gravidade, e eu tenho que traçar até o meu eixo. Então, eu vou desligar aqui o Snap. Eu vou traçar, então, uma linha do centro de gravidade. Preciso ligar uma interseção aqui. Vou ligar o Snap perpendicular, que é esse aqui, até o meu eixo. Aqui, ó. Tinha achado aqui. Eu posso usar então o comando dist para medir a distância dessa linha que vai ser equivalente à minha distância morta. Então eu tenho 175,9. Vou usar 176. Para inserir uma jazida no cálculo de volumes, a gente vai seguir para atividades
estudos geotécnicos. A gente vai expandir aqui a nossa tabela aqui, nossa painel de edição. A gente vai teclar Insert e a gente vai inserir então um tipo de maciço aqui, um elemento. A gente vai identificar se ela é origem ou destino. Caso seja um bota fora, é um destino. No caso, eu preciso retirar material de uma jazida, é a origem. Ela é uma jazida. Eu vou botar o nome de J001. Eu vou dar, depois de dar um nome, eu vou dar um quilômetro inicial. Eu vou checar aqui só no meu projeto geométrico a cota, mais ou menos o estaqueamento que ela está. Ela está no 5.540. Então, o quilômetro do centro de gravidade é o mais importante, é o 5.540. O quilômetro inicial é só para dar uma média eu geralmente vou botar então aqui de 5.200 até 5.700. Isso aqui não são valores que não são tão importantes. Esse aqui é importante. E a distância morta que foi o que eu calculei, 176. Vou arredondar para mais. Tá? Tem um zero a mais ali. 176. Bom, eu calculei aqui o meu volume já homogeneizado, então eu vou escrever ele aqui. E ele vai me solicitar o fator de homogeneização. Vou então botar o fator de homogeneização primeiro, 1,3. E o volume homogeneizado aqui, geométrico aqui. Bom, a única coisa que eu tive que tirar então aqui as vírgulas e botar um valor separado por ponto, ele ainda não deu. Vou tirar então essas casas decimais e arredondar para mais. Agora sim. Vocês notem então que daí ele já me dá o volume homogeneizado, que é o que eu realmente preciso, né, lá no que eu estimei do meu faltante, no caso que eu falto para aterro. Ele já calcula aqui. Tendo criado algum desses elementos, a gente vai notificar aqui que ele desenha esses maciços aqui. Eu vou mandar ele desenhar novamente. Eu volto aqui em atividades, projeto terraplenagem, desenhar maciços. Eu vou aqui em reposicionar minha altimetria, porque ele desenha os maciços abaixo da minha altimetria. Deu. Bom, perceba que agora a gente está com os maciços criados. Em azul se observa o crédito de material, em vermelho o débito, a origem, no caso, e o destino. Né? Os cortes é a origem e o destino aqui. No próximo vídeo, então, vou ensinar como fazer essa compensação de materiais. Espero vocês lá. Tchau!